Olá, queridas e queridos. Nosso assunto de hoje é para que serve a fotografia? Por que a gente fotografa hoje? Qual que é o objetivo de fotografar hoje em pleno século XXI? Bora pensar um pouquinho a respeito? Para quem não me conhece, eu sou a Dani Nunes, sou fotógrafa de rua, faço projetos autorais e dou aulas de fotografia para quem quer se aprofundar em diversos assuntos. Bora lá pensar um pouquinho a respeito? Bom, gente, esse ano eu fiz um curso super legal lá no Sesc Avenida Paulista com a Simonetta Persichetti, que é uma crítica de fotografia assim, que eu particularmente gosto muito e acho que é uma das melhores do país hoje. E foi um curso que chamava Pensando a Fotografia Documental, tinha módulo 1 e módulo 2. Estava super ligada à exposição Gold do Sebastião Salgado, que rolou lá no Sesc Avenida Paulista por alguns meses. E a ideia era pensar justamente um pouco sobre a fotografia documental, né, e todas as implicações, mas uma coisa muito legal que aconteceu no curso, que eu não sei se era o objetivo ou não, mas enfim, aconteceu no curso, foi que a gente acabou tendo discussões altamente, assim, interessantes, e que é uma coisa que eu particularmente busco muito em fotografia, não encontro sempre, mesmo em escolas direcionadas, por isso que eu faço alguns cursos, por isso que eu ministro alguns cursos, inclusive, porque justamente eu acho que é difícil encontrar alguns jeitos de pensar fotografia hoje em dia. E nesse curso, a gente conversou muito sobre isso, de para que serve fotografar hoje, para que servia em outras horas, e o que faz diferença na nossa fotografia hoje em dia. Então, uma coisa muito legal, assim, que a gente foi conversando a respeito nesse curso, foi que a Simonetta estava explicando pra gente um pouco da função da fotografia desde quando ela foi criada lá no século XIX. E discutir isso foi muito interessante, primeiro porque a Simonetta tem um conhecimento de fotografia, de história da fotografia, que ela mesma disse que devia fazer parte da formação de todo fotógrafo, e que é fantástico, assim, que a gente não para pensar em algumas maneiras. Inclusive, digo isso por mim mesma também, porque apesar de estar dentro disso, de trabalhar o olhar fotográfico o tempo todo, de ter outra visão, eu também sei que eu preciso que alguém dê o estalinho, assim, de vez em quando. Então, acho que é muito interessante trazer essa discussão. Uma das primeiras coisas, uma das primeiras funções da fotografia foi comunicar alguma coisa, e uma outra função muito forte foi a de provar alguma coisa, dizer que aquilo era real. Então, comunicar que aquilo era real. Inclusive, faz parte do nosso imaginário coletivo hoje, não só no Brasil, como no mundo todo, que fotografia é uma prova, inclusive jurídica. E lá no início do século XIX, fotografia era uma prova em tantos aspectos que ela era totalmente incontestável. Hoje, a gente pode dizer que a fotografia nem sempre é uma prova, porque ela pode ser manipulada de muitas maneiras, inclusive pela legenda que a gente coloca na foto, né? O que a gente escreve sobre aquela foto é que torna ela real ou não, ou a fake news, né? Então, a gente hoje em dia tem uma ideia diferente sobre essa questão de provas, mas juridicamente as fotos também valem muito hoje como prova. E acaba que a gente coloca isso de uma maneira um pouco diferente hoje na nossa vida. Por exemplo, hoje, quando a gente fotografa e coloca no Instagram, coloca no Facebook, a gente, na verdade, está provando algumas coisas. Por exemplo, vou num restaurante, estou com alguém e fotografo o prato. Eu estou provando que eu estive naquele lugar. Vou para, sei lá, Paris, fotografo em frente à Torre Eiffel. Eu estou provando, para mim ou para qualquer outra pessoa, não importa, que eu estive naquele lugar. Diferente de quando a gente usava a fotografia como memória, que é uma outra função da fotografia, que é essa coisa de fotografar a família e momentos familiares, quaisquer que sejam, enfim, ritos de passagem, coisas, formatura, e sei lá, momentos, né, de família, pra gente daqui a 20 anos lembrar. Apesar da gente ter isso na cabeça, a gente não usa mais a fotografia como memória, porque a gente apaga as fotos, a gente perde o celular e não faz mais nada com aquelas fotos, a gente nunca imprime, a gente não pensa em rever as fotos que a gente faz hoje, então a gente não usa mais como uma função de memória. Então, percebe como é interessante isso? E aí tem uma outra coisa que eu já até falei em um outro vídeo que chama O que é uma boa fotografia, alguma coisa do tipo, vou deixar o link aqui pra vocês, que é
como a gente avalia a fotografia, como a gente tem o objetivo de fotografar. Eu conversando com muitos fotógrafos a partir desse curso, mas a partir dos cursos e das mentorias que eu dou também, muita gente me fala que fotografia tem que ser bonita ou feia, que uma exposição vale a pena ir se ela é bonita ou feia. E eu sempre fico pensando que, gente, essa pergunta, para que serve a fotografia, não tem uma resposta certa. Mas se a gente coloca uma resposta para isso, que fotografia tem que ser do jeito X, que fotografia serve só para uma coisa, a gente reduz muito a nossa própria fotografia. E aí eu tenho percebido que muitos fotógrafos usam essas respostas de senso comum e não tem nenhum problema com isso, tá, gente? Não tem problema você falar, não, eu faço fotografia porque eu quero fazer fotografias bonitas. Não tem problema. A questão é que se você coloca a sua foto só nesse lugar, é só nesse lugar que as pessoas vão enxergar a sua foto. E aí as pessoas sempre falam pra mim, mas meu cliente quer pagar pouco, mas como que eu faço? As pessoas não valorizam fotógrafo, não valorizam fotografia. Mas, gente, a gente vive num mundo em que a imagem é banalizada, e aí, além de tudo, o fotógrafo vai lá e coloca a foto dele só numa função que ninguém usa mais, por exemplo, de memória. Apesar de parecer que todo mundo quer usar como memória, quer mesmo? É assim que as pessoas usam fotografia hoje em dia? Será? Se você coloca a sua foto só como bonita ou feia, será que para quem você está mostrando a sua foto também só vai enxergar como bonita ou feia? Será que se você não colocar a sua imagem como uma coisa, a sua fotografia como uma coisa mais complexa, mais interessante, as pessoas também não vão passar a enxergar isso? Será que na hora de você fazer o clique, se você colocar uma intenção diferenciada, que aquela foto vai falar alguma coisa a mais, a sua foto não é mais interessante? Então, como é que a gente está pensando em fotografia hoje? Fotografia, na minha opinião, não tem certo e errado, mas ela pode servir para qualquer coisa que a gente queira, né? No sentido de que o digital libertou a fotografia de ser um retrato da realidade, de ser prova. Não precisa, fotografia pode ser só bonita ou feia, fotografia pode ser só uma técnica interessante, mas fotografia pode ser o retrato também de um monte de coisas. E uma coisa que a gente discutiu nesse curso que eu falei, que era muito interessante, porque era falando de fotografia documental, e fotografia documental é basicamente para tratar como documento aquela imagem. Ela trata como uma prova, mas com o passar do tempo, ela trata aquilo como uma prova social. Ela traz à luz as pessoas que não eram vistas. Então, Dorothea Land lá fotografando o interior dos Estados Unidos, naquele momento, trazendo fotos de pessoas que oficialmente nem eram reconhecidas, né? No sentido de elas não eram vistas. Então, isso, por exemplo, é um objetivo que pode ser muito interessante em fotografia hoje. E a gente tem visto cada vez mais a fotografia documental voltar, né? Essa coisa de sair pra rua e fotografar. É um pouco de fotografia documental também. Então, olha quantos objetivos a gente falou aqui em pouco tempo, né? Então, qual que é a minha intenção gravando um vídeo como esse? É que todo mundo, ou pelo menos as pessoas que entrem em contato com esse vídeo, tentem enxergar a fotografia além da questão estética. Tentem enxergar a fotografia como uma maneira de comunicar, de trazer à luz novos assuntos, de trazer novas possibilidades, de ser arte ou de não ser. Enfim, tem tantas possibilidades. Ela não precisa ser só uma marca da gente no mundo, né? Que é hoje essa coisa de colocar a gente na rede social fazendo alguma coisa. Nossa, eu existo porque eu estou aqui sendo marcado, eu estou aqui feliz com os meus amigos. Percebe que a gente tem uma possibilidade enorme de coisas para fazer com fotografia, e eu acho que a gente que está aqui trabalhando com fotografia, pensando fotografia, mesmo que seja de uma maneira amadora, pode pensar de muitas maneiras. E quando a gente pensa, quem vê a nossa foto enxerga, pensa também. Então, espero que isso tenha sido bem legal para vocês. Coloque aqui nos comentários o que vocês pensam sobre isso. Não esquece de deixar teu like, por favor. Obrigada. Inscreva-se aqui no canal. Beijo grande, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.